Você costuma consultar a Deus antes de tomar suas decisões? Então, no vídeo anterior, eu comentei sobre um testemunho meu de anos atrás. Ali, antes de eu conhecer Jesus, de fato, ter um encontro verdadeiro com Ele, eu tive uma experiência onde essa experiência, uma escolha que eu fiz, ela me marcou muito. E essa escolha, ela me ensinou a, antes de tomar qualquer decisão, por mais óbvias que elas sejam, eu perguntar a Deus, eu questionar ao Senhor se eu posso fazer, se Ele aprova, se está dentro dos planos dele. Então, tudo que eu passei foi um ensinamento para mim. Então, aquela decisão que eu tomei lá atrás, ela me ensinou. Muitas vezes a gente toma decisões e por achar que são óbvias aos nossos olhos, a gente não costuma consultar ao Senhor. E Davi, ele nos ensina a perguntar a Deus até nas coisas óbvias. E eu amo a história de Davi por conta disso. Davi, ele me ensina muito, porque Davi, antes de entrar na batalha, ele consultava a Deus. Ele perguntava a Deus. Imagina, você tá de frente, soube que o exército tá vindo, o inimigo tá vindo te atacar. Tá de frente para essa situação. Qual é a primeira atitude de uma pessoa? É atacar? Qual é a primeira atitude de um responsável por isso? É atacar, é ir contra, é ir para cima. Mas aí Davi, o que ele faz? Ele pergunta a Deus. O óbvio foi questionado, sabe? Por quê? Porque Davi entendia quem era Deus. Ele entendia que quem guerreava as guerras dele não era ele, era o próprio Deus. Era Deus quem lutava as batalhas dele. Então ele precisava entender do Senhor qual atitude tomar, o que fazer. Até porque Deus entregava estratégias específicas para Davi. Porque no final, o nome do Senhor iria ser glorificado através daquele ato, através daquilo que estava acontecendo, através da vida de Davi. Então, Davi, ele me ensina muito. Então, o que eu aprendi lá atrás me ensinou, sabe, a tomar decisões, orar antes de tomar decisões. E a oração, quando eu oro perguntando para Deus se é da vontade dele, não é simplesmente uma oração. Então, isso passa a criar um hábito. E esse hábito, ele gera relacionamento, que é o que Deus quer de nós. Porque o Senhor, ele não só quer somente que a gente vá para a presença dele para perguntar, para questionar. Claro, isso é importante. Mas, acima disso, ele quer ali um relacionamento. Porque é nesse lugar de intimidade, de relacionamento, de conversa, de oração, que ele se revela mais para a gente. O Senhor, ele anseia, ele deseja em se revelar para nós. A gente vê lá no início da criação, em Gênesis, o Senhor fala, a Bíblia fala que Deus, ele descia no Jardim do Éden para poder conversar com Adão e Eva, todos os dias. E o mesmo é hoje conosco, sabe? Então, o sacrifício da cruz de Cristo, ela também foi para que nós tivéssemos relacionamento com o Pai, para que a gente tivesse passagem livre para falar com Deus, para acessar a Deus através de Cristo. Deus, muitas vezes, ele nos atrai através dessa isca. Eu costumo dizer que são iscas que ele usa para nos atrair para a presença dele. Porque ele ama nos encontrar todo dia, sabe? Então, quando a gente passa a ter essa intimidade com Deus, a criar esse relacionamento com ele, automaticamente a gente entende que precisamos consultar aquele que é poderoso, que está no passado, no presente e no futuro ao mesmo tempo. Precisamos apenas confiar. Então, eu queria ler aqui uma palavra que está lá em 2 Samuel, no capítulo 5, do versículo 19 ao versículo 23, mais ou menos. E fala sobre Davi, o momento em que Davi consultou ao Senhor se ele deveria atacar ou não. 19 ao 23. Então Davi consultou o Senhor: devo atacar os filisteus? Tu os entregarás nas minhas mãos? O Senhor respondeu a Davi: ataca, pois entregarei os filisteus nas tuas mãos. Então Davi foi para Baal-Perazim, e ali os derrotou e disse: o Senhor rompeu os meus inimigos diante de mim, como as águas rompem barreiras. Por isso chamou aquele lugar de Baal-Perazim. Os filisteus deixaram ali os seus ídolos e Davi e as suas tropas os levaram. Os filisteus voltaram a subir e se espalharam pelo vale de Refaim. E Davi tornou a consultar o Senhor, que respondeu: não subirás, mas dá a volta por trás e ataca-lhes em frente das amoreiras. Ou seja, Deus entregou uma estratégia específica ali para Davi. Deus não quer somente nos dizer se sim ou não.
Deus também quer nos revelar estratégias que Ele quer nos dar para que a gente avance. Deus é estratégico. Então, esse hábito de consultar a Deus nas decisões até que parecem ser óbvias aos nossos olhos, ela também nos livra de muita coisa. Porque, às vezes, a gente acha que é a decisão correta, mas Deus está dizendo que não. Às vezes, o inimigo ele vem com um presente disfarçado, com algo disfarçado de presente, de oportunidade, de porta aberta. E Deus, na sua infinita misericórdia e bondade, ele nos alerta, ele nos avisa. Porque o inimigo ele não vai usar uma estratégia, muitas vezes ele não vai usar uma estratégia que deixe na cara ele vai vir mansinho. Esse hábito de perguntar a Deus, de questionar antes de tomar qualquer decisão, antes de fazer um projeto, fechar uma porta, de abrir uma porta, antes de avançar, antes de querer colocar em prática algo que vá ali comprometer com o teu futuro, com o teu dia a dia, antes de querer fechar um contrato, de fechar um negócio, cria o hábito de sempre perguntar ao Senhor. Cria o hábito de sempre perguntar a Ele, de orar, de questionar a Deus. Deus, é da tua vontade? Tá dentro dos teus planos para mim, isso aqui? Pergunta a Ele vai responder. O que eu passei, muitas vezes, a gente vai passar por situações que é pra gente aprender, igual aconteceu comigo, né? Eu aprendi, foi uma situação que eu aprendi a perguntar ao Senhor antes de tomar decisões, que sejamos como Davi, sabe? Que sejamos como ele, que a gente aprenda com a história de Davi a perguntar a Deus antes de tomar decisões. Aqui a decisão de Davi era uma situação bem gigantesca, né? Vamos dizer assim. Mas muitas vezes as situações não são tão grandes como essas aqui de Davi, são decisões pequenas, mas que muitas vezes a gente precisa perguntar ao Senhor, porque Deus ele ama se relacionar conosco. Deus ele ama estar perto, porque ele tem planos para nós, como diz em Jeremias 29:11, eu é quem conheço os planos que tenho para vocês, planos de paz e não de mal. Então, nesse lugar de intimidade, ele se revela, ele revela o que ele tem para nós, os planos, os sonhos. Quando Maria foi visitada pelo anjo, o Espírito Santo começou a gerar dentro dela o plano do Senhor, o propósito do Senhor, que foi o Senhor Jesus. E muitas vezes acontece com a gente também. Muitas vezes acontece conosco. Quando a gente vai para esse lugar de oração, de intimidade, o Espírito Santo do Senhor começa também a gerar dentro de nós os planos, os sonhos do Senhor, o propósito do Senhor, aquilo que Ele tem para nós. E nesse lugar de oração é gerado quem gera o Espírito Santo dentro de nós. E vem a luz no tempo certo. Assim como foi com o Senhor Jesus, vem a luz no tempo certo, na hora certa. Na hora certa o Senhor faz com que esse plano, esse propósito, ele nasça. Que a gente pergunte ao Senhor antes de tomar qualquer decisão, tá bom? Que Deus te abençoe, fica com Ele e até o próximo vídeo. Tchau, tchau.